A gente cresce ouvindo que o casamento é o começo de uma nova vida. Mas, no caso de Jordan e Corey, a vida dos dois durou apenas 8 dias. E terminou de um jeito tão estranho que, até hoje, muita gente não acredita na versão oficial. Era para ser uma história de amor simples. Dois jovens religiosos apaixonados por natureza, por Deus e um pelo outro. O casamento foi perfeito, com trilha sonora personalizada, vestido branco e uma cerimônia ao ar livre que parecia tirada de filme. Mas só parecia, porque menos de 2 semanas depois do sim, o Corey desapareceu sem deixar rastros. A pessoa que mais deveria estar preocupada nesse caso não ligou para a polícia, não buscou ajuda e quando resolveu falar as coisas parece que pioraram. Depoimentos contraditórios, um e-mail com uma mensagem anônima muito bizarra e uma revelação que deixou até os policiais em choque. O que aconteceu entre eles depois da cerimônia? Por que o comportamento dela chamou tanta atenção? Vem que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e nesse vídeo eu vou te contar um caso absurdo pra gente entender um pouquinho mais sobre nem todo o amor é verdadeiro, nem todo pra sempre de fato vai ser. Esse caso ficou conhecido como casamento que durou apenas 10 dias e não por conta de uma separação, quer dizer, até é uma separação, mas uma separação forçada porque terminou em assassinato. Mas fica tranquilo que eu vou te contar todos os detalhes desse caso, mas antes eu peço para que você já deixe o seu like logo no comecinho, que vai me ajudar muito, e se você não for inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, toda semana tem vídeo, hein? Geralmente de segunda, quarta e sexta, mas às vezes eu dou uma falhada, que nem agora eu tô um pouco resfriada, peguei Covid, então, enfim. Me perdoa se eu tô um pouco fanha, tá? Mas a história é tão bizarra, tão absurda, que eu acho que esse ponto nem vai valer muito a pena. Se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Corey Johnson nasceu em 1988 na Califórnia. Ele foi criado sozinho pela mãe Cherry Johnson, com quem tinha uma ligação muito profunda. Sabe aquele tipo de filho que é o orgulho da família? Pois bem, o Corey era esse cara. Extremamente gentil, um cara de super bom humor, adorava tirar fotos e andar de bicicleta com os amigos, e era aquela pessoa sempre prestativa, que estava ali para tudo. Mesmo quando o outro não pedia ajuda, ele estava se prontificando a ajudar. A paixão por carros virou profissão. Ele construiu uma vida estável, com emprego, amigos leais e uma mãe que fazia de tudo por ele. Mas mesmo com tudo isso, o Corey sentia que algo ainda faltava, um amor. Ele vivia dizendo para os amigos que queria conhecer uma garota legal, que também tinha os mesmos princípios que ele, que quisesse construir uma família, e aparentemente na noite de Halloween de 2011, esse pedido se concretizou. Ela se chamava Jordan Lynn, era tímida, fechada, quase que inacessível, mas quando deixava alguém se aproximar, mostrava um lado bobo, quase infantil, que acabou conquistando Corey. Os dois tinham algo em comum, o amor pela natureza e o envolvimento com a igreja. Mas será que só isso bastava? Aliás, será que era só esses pontos em comuns? Você vai ver mais pra frente. Jordan foi criada em um lar extremamente religioso, com regras rígidas e expectativas sufocantes. A igreja era tudo para ela. Seus amigos, suas atividades, suas referências. Tudo girava em torno do que era certo aos olhos de Deus. No ensino médio, ela trabalhava com crianças e sonhava em ser dona de casa, criando seus futuros filhos. Mas tem um detalhe que vai pesar mais pra frente, tá? Ela nunca foi aquela pessoa muito afetiva, muito carinhosa, sabe? Nem com os amigos e muito menos com o Corey. No começo, o relacionamento era mais uma amizade com intenções românticas. A Jordan deixava claro que não queria se precipitar. Mas o Corey, encantado, começou a frequentar a igreja dela só para estar mais perto. E funcionou aí por esse lado, porque em pouco tempo os dois já estavam oficialmente namorando. Só que tinha uma coisa que chamava bastante atenção às pessoas ao redor, o desequilíbrio emocional. Enquanto o Corey era todo afeto, abraçava, elogiava, fazia planos, a Jordan mantinha distância. Ela evitava toques, beijos e até caminhar de mãos dadas parecia desconfortável para ela. Um amigo próximo chegou a dizer que o Corey parecia estar em um relacionamento sozinho e todo mundo falava que esse era o jeito dela porque ela era muito tímida, então era sempre a desculpa de que ela era tímida. Porém, esse comportamento já acendeu uma lanterninha em alguns amigos. Mesmo assim, depois de 1 ano de namoro, veio o pedido do casamento. E a Jordan disse sim. Ela postou foto do anel nas redes sociais com a legenda "O melhor presente de Natal antecipado". Para quem via de fora, parecia que ela estava empolgada com o casamento dos sonhos. Mas quem a conhecia de perto via uma outra coisa.
Uma mulher nervosa, retraída e com medo do que viria depois da cerimônia. Alguns dias antes, ela chegou até a mandar mensagem para uma amiga dizendo que estava confusa. Ela não disse diretamente que não queria casar, mas ela falava que estava angustiada, estava nervosa, estava muito ansiosa e que ela não conseguia parar de chorar. A amiga, que seria também dama de honra, tentou acalmar, falar que era normal, ia ficar tudo bem, tranquilizar a amiga, né? Só que essa incerteza nunca passou. O casamento foi marcado para o dia 29 de junho de 2013. Tudo estava sendo preparado nos mínimos detalhes. A melhor amiga Kimberly como dama de honra, casa nova sendo decorada, música personalizada para o casal. Era o roteiro perfeito de um conto de fadas, mas só no papel, tá? Quanto mais o grande dia chegava, mais a Jordan parecia desconectada com a realidade. E no altar, mesmo com tudo muito lindo, ela nem olhava para a cara do Corey. Ele, já completamente oposto, estava radiante e dizia que aquele era o melhor dia da vida dele. Depois do casamento, a Jordan e o Corey passaram a semana juntos, como qualquer casal recém-casado faria. Estavam desempacotando caixas na casa nova, indo aos cultos na igreja, jantando com os amigos. Era para ser uma lua de mel simples e tranquila. Mas no último domingo, antes do Corey voltar ao trabalho, os dois saíram para jantar com o pessoal da igreja e por volta das 8h30 da noite, voltaram para casa. E essa foi a última vez em que alguém viu o Corey com vida. Na manhã seguinte, ele não apareceu para o trabalho. E o que parecia só um atraso comum, no caso do Corey, já foi um alerta imediato. O Corey era conhecido por ser metódico, pontual, aquele tipo de pessoa que não se atrasa para absolutamente nada. Então era inviável que ele estivesse atrasado nesse retorno, né? O melhor amigo e chefe dele, o Cameron, estranhou. Foi até a casa do casal e ao chegar lá percebeu algo estranho. Ninguém atendia, a casa estava trancada, mas o celular do Corey estava jogado no balcão. Aquilo não era normal. Desesperado, Cameron começou a fazer ligações. Ligou para amigos, para a família, para a esposa e ninguém sabia dizer o que realmente tinha acontecido e onde ele estava. E quer saber o mais bizarro? Quem registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento foi o Cameron e não a Jordan. Para pensar, uma mulher recém-casada cujo marido desaparece e ela nem cogita ligar para a polícia? Esquisito, né? Horas depois, Jordan apareceu. E a história dela era confusa. Ela disse que o marido havia saído na noite anterior com os amigos de fora da cidade. Amigos que ela não conhecia, que ele mencionou rapidamente por mensagem. Segundo ela, ele teria saído em um sedã verde com a placa do estado de Washington. Nenhuma explicação sobre para onde foram, por que ele saiu assim, ou porque sequer ela nem se preocupou quando ele não voltou para casa naquela noite. A frieza como ela relatava tudo deixou os policiais um pouco desconfiados, mas não só eles nesse caso. Amigos e familiares começaram a aparecer na casa do casal para tentar ajudar. Colar cartazes, organizar buscas, todo mundo queria de alguma forma contribuir, menos a Jordan. Ela parecia incomodada com a movimentação. Ela não falava com ninguém, não dava sugestões e em momento de puro desdém, ela ainda levantou-se do sofá e atirou a aliança do casamento para o outro lado da sala. A imagem de uma mulher recém-casada que acabou de perder o marido estava completamente fora de sintonia com o que ela transmitia. E por mais que ela tentasse, ela não conseguia disfarçar. Na delegacia, a Jordan contou a mesma história, que não houve brigas, que estava tudo muito bem, que ela só não procurou antes porque ela tinha ido buscar o carregador de celular no trabalho. A polícia ouviu, mas não engoliu. Ainda mais quando a mãe do Corey, desesperada, apresentou os registros telefônicos do filho. Havia sim, de fato, uma ligação feita de um número do estado de Washington na noite do desaparecimento. Os policiais correram atrás, ligaram e falaram com um homem chamado José. Ele disse que ligou para o Corey apenas para devolver umas ferramentas e que, naquela noite, ele estava no hospital acompanhando o nascimento do próprio filho. Ou seja, álibi mais do que confirmado, né? 2 dias se passaram e nenhuma pista do Corey, até que, em 10 de julho, a Jordan recebeu um e-mail que parecia ser tirado de um filme macabro. O remetente era um tal de Tony. No corpo da mensagem, ele dizia: "Olá, Jordan, meu nome é Tony. Não há problema em procurar por Corey, mas saiba que ele se foi. Cancele o relatório de pessoas desaparecidas. O Corey com certeza se foi. Ele estava com 3 amigos no Glacier Park e caiu de um penhasco." A linguagem era fria, informal, perturbadora, mas o comportamento da Jordan foi o que mais assustou.
porque ela simplesmente mostrou a mensagem para uma amiga em vez de correr para a polícia. Era como se ela tivesse recebido uma notícia qualquer, e quem ficou realmente muito desesperada foi a amiga, a Hannah, que meio que obrigou a Jordan a procurar as autoridades. E ela até foi, mas sem choro, sem pressa, sem desespero. A polícia já não acreditava mais em nada que a Jordan dizia. Ainda assim, usaram a única pista concreta que tinha, o tal Glacier National Park. Uma imensidão selvagem de mais de 700 quilômetros de trilhas, penhascos, lagos e florestas. O tipo de lugar onde uma pessoa pode desaparecer e nunca mais ser encontrada. As buscas começaram com voluntários, cães farejadores, helicópteros, e a Jordan de novo manteve o mesmo comportamento, fria, apática e ausente. Ela agia como se estivesse entediada com tudo aquilo. No dia 11 de julho, ela finalmente aceitou participar de uma busca junto com a amiga Hannah e com o irmão mais novo. Enquanto a Hannah insistia para ficar parando em pontos estratégicos, a Jordan só dirigia como se já soubesse onde estava indo. E ela sabia, porque ela parou numa estrada estreita chamada Going to the Sun Road, subiu por uma trilha perigosa, se aproximou de um penhasco de 60 metros e ao chegar na borda soltou uma pedra e disse: "Oh meu Deus, é ele!" E lá embaixo realmente tinha algo. Lá de cima dava para ver um tênis azul e o Corey usava um tênis azul no dia do desaparecimento. O corpo foi removido por um helicóptero em uma situação ali de resgate bastante complexa. Ele estava caído numa piscina natural ao pé da ravina. A confirmação foi feita ali mesmo. Era o Corey Johnson. Mas havia algo que não batia. Ele morria de medo de altura. Segundo amigos, jamais teria chegado perto daquela borda sozinho. Alguém o levou até ali. Alguém sabia exatamente onde ele estava. Alguém mandou aquele e-mail e até aquele momento a única pessoa que se encaixava em todas essas condições era a Jordan. Quanto mais a polícia investigava, mais tudo girava em torno dela. Parecia que realmente ela estava sabendo de alguma coisa que ela não estava contando para as autoridades. A polícia rastreou aquele e-mail enviado pelo Tony e o IP chegou numa localização muito esquisita. A casa do padrasto da Jordan. E detalhe, nesse mesmo dia que o e-mail foi enviado, ela tinha ido visitar os pais, tinha ido nessa tal casa. Coincidência? Acho que não, né? Mas o que realmente virou a chave da investigação foram dois detalhes. O primeiro foi o depoimento da amiga Kimberly, aquela que foi dama de honra no casamento. Pois bem, ela contou para a polícia que a Jordan vinha desabafando com ela há dias, dizendo que chorava desde a cerimônia e que não queria voltar atrás. 2 dias antes do desaparecimento, ela chegou a escrever: "Se você não ouvir mais falar de mim, talvez algo tenha acontecido." E o segundo detalhe foi técnico. Os registros da localização do celular do Corey e da Jordan mostraram que os dois estiveram juntos no Glacier Park, naquela noite, por volta das 21h17. E mais, a câmera de entrada do parque registrou o carro do casal passando pelo portão. Com isso, a polícia não tinha só apenas um suspeito, ela tinha contradições, uma linha do tempo e provas. E, obviamente, eles foram confrontar a Jordan com todos esses fatos. Com todas as provas reunidas, a polícia já não tinha dúvidas. A história da Jordan não era apenas frágil, ela era montada. Cada detalhe, desde o sumiço do Corey até o falso e-mail de Tony, fazia parte de uma encenação fria, planejada e calculada. E agora, diante dos registros de localização, das testemunhas, dos rastros digitais que ela mesma deixou, o cerco estava começando a fechar. No dia 16 de julho, então alguns dias depois do corpo do Corey ter sido encontrado, a Jordan finalmente confessou. Mas não pensem que foi uma confissão sincera e cheia de arrependimentos, tá? Porque primeiro ela tentou suavizar o que tinha acontecido. Ela falou que foi um acidente. Ela contou que os dois discutiram durante a caminhada e que o Corey tentou agarrá-la e que num momento de desespero ela o empurrou. Segundo as suas palavras, ele escorregou, caiu do penhasco e ela fugiu. Só que a cena não batia e o mais cruel de tudo era que uma mulher recém-casada viu o marido despencar de uma altura de 60 metros em um penhasco e simplesmente foi embora. Sem pedir ajuda, sem ligar pra ninguém, sem fazer absolutamente nada, só seguir o caminho dela. A frieza com que ela narrou tudo deixou os investigadores em choque. Aquela garota que há semanas antes estava postando ali fotos sorridentes com um anel de noivado e tudo mais, estava no centro de uma investigação de assassinato. E o pior, tudo indicava que a morte do Corey não foi um acidente mesmo, e sim uma ação premeditada. Eu meio que estava me sentindo como se devêssemos ter esperado um pouco mais e depois nos casado. Não houve planejamento de sua parte para matar Cody? Não. Ok. Você tinha planejado isso até que tudo isso aconteceu, no calor do momento. Sim.
no calor da emoção e da paixão dessa situação, então, ele teria caído de cara para a morte? Sim. Por que você continuou a se virar para só depois empurrá-lo? Acho que é porque as emoções estavam muito elevadas. Eu estava frustrada, eu estava com raiva, sentia todas as emoções que eu poderia pensar de uma vez só. Eu nunca me senti assim antes. Eu nunca experimentei emoções tão fortes. Ele foi pegar no meu braço e minha jaqueta e eu disse, não. Eu não vou deixar isso acontecer desta vez. Eu vou me defender. Então, eu meio que caminho e o empurro e ele cai. E então eu corri e fui para casa. Eu peguei meu irmão e depois fui para casa. Ela foi presa, mas o caso ainda reservava reviravoltas. A defesa tentou alegar que a Jordan sofria de distúrbios emocionais, que foi pressionada a se casar, que não sabia como lidar com tudo aquilo. Eles disseram até que ela não queria matá-lo, só queria se afastar. Mas como é que explica ela enviar e-mails falsos, falar que o marido tinha saído com os amigos misteriosos e saber exatamente o ponto onde o corpo do Corey estava? O julgamento foi marcado para dezembro de 2013 e, mais uma vez, a Jordan tentou escapar. No meio do processo, ela mudou o depoimento. Ela retirou a confissão e alegou inocência. Mas já era tarde demais. As provas estavam ali. A mentira do e-mail, os relatos da melhor amiga, os dados de localização, o vídeo da entrada no parque e o fato de que só ela sabia onde o Corey estava. Então, pressionada pelos promotores e aconselhada pelos advogados, ela voltou atrás novamente e confessou a culpa. No último dia do julgamento, ela se declarou culpada de homicídio culposo, assumindo que causou a morte de Corey, mas alegando que não tinha intenção de matá-lo. O juiz não engoliu a tentativa de suavizar o que aconteceu. Então, no dia 27 de março de 2014, a Jordan foi condenada a 30 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença foi dura, mas ainda assim considerada leve por muitas pessoas próximas do Corey. Eles queriam justiça, eles queriam uma pena que refletisse não apenas o crime, mas também a frieza com que a Jordan tratou todo o caso. O fato dela ter tirado a vida dele e depois ter seguido com a dela como se nada tivesse acontecido era surreal. Se ela tivesse empurrado ele e procurado ajuda, talvez ele tivesse sobrevivido. Mas ela não quis salvar, ela quis sumir com ele. A Jordan segue presa até hoje, e mesmo que um dia seja solta, a sombra do que fez vai segui-la para sempre. Porque esse não foi um acidente no meio de uma briga, foi a escolha de alguém que preferiu eliminar o problema ao enfrentá-lo. Ela disse sim ao altar sabendo que não queria. Ela empurrou o marido de um penhasco poucos dias depois de prometê-lo amá-lo e dizer que até que a morte o separe. A mãe do Corey contou à imprensa que ainda acorda no meio da noite ouvindo o nome do filho. Ela disse que se pudesse teria trocado de lugar com ele naquele penhasco. Para ela, o que mais dói é saber que ele confiava cegamente na Jordan. E essa confiança foi o que o matou. Corey tinha 25 anos, ele era muito gentil, era uma pessoa extremamente caridosa, estava feliz com o casamento, ele estava empolgado, ele acreditava no feliz para sempre. Ele planejava cada pedacinho do futuro e sonhava em formar uma família com a pessoa que ele escolheu. O que mais revolta em casos assim é que a pessoa que geralmente mais machuca é aquela que mais prometeu de proteger. Se você chegou até aqui, comenta o que você achou desse caso, extremamente pesado, triste, né? O cara que tinha uma vida inteira pela frente, planejava futuros com uma pessoa que ele amava e foi justamente essa pessoa que tirou a vida dele. Se você não se inscreveu no canal, não ativou o sininho de notificação, já se inscreva, ativa o sininho, porque por aqui a gente conta casos com muito respeito pelas vítimas e com histórias cada vez mais sombrias. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!